Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Vila do Rei. Eu sou o Giovanni. Acabou agora Santos 2, Ituano 0. O Santos conseguiu a sua terceira vitória consecutiva na Série B e voltou à liderança do campeonato com 28 pontos. Com uma vitória importante, o Santos volta aí a abrir 5 pontos do quinto colocado, né, do G4 da Série B. E é isso que importa, né? É isso que importa realmente nesse ano. O que importa é a gente voltar pra Série A o quanto antes. E aqui nesse vídeo eu vou meio que desabafar um pouco do quão ruim, o quão insuportável é acompanhar os jogos da Série B. Eu não sei se você, santista, assim como eu, tem tido esse martírio esse ano, porque eu sei que é meio óbvio falar isso, é meio óbvio falar que a Série B é ruim, mas, cara, não é nem a questão de ser ruim o status de estar na Série B. É ruim os jogos, é ruim o clima, sabe? É ruim você assistir o jogo sabendo que tem que ganhar pra subir, que ainda é lá em dezembro, né, que a gente vai conseguir de fato se concretizar isso, né? Concretizar isso. Então é bem complicado. A Série B é algo muito insuportável. Quando o pessoal falava, né, amigos corintianos, palmeirenses falavam, cara, a Série B é uma merda. Não é nem só pela zoeira de rivais nem nada, é que a Série B é insuportável. Eu não achava que seria tanto. Hoje o Santos venceu com tranquilidade, venceu por 2-0 e ainda assim foi um jogo extremamente chato de assistir, um jogo chato, um jogo moroso, aquele jogo, sabe, que, sabe, eu, pelo menos, estou falando a minha opinião. E é óbvio, se você discorda disso, eu peço que você deixe nos comentários a sua opinião, porque essa é a minha visão. Eu só quero que acabe a Série B logo, que a gente suba, independente se em primeiro ou segundo, eu não me importo com isso. Eu não me importo de verdade com isso. Eu só quero que a gente volte. Porque é um campeonato muito chato, é um campeonato muito sofrido assim de assistir. Hoje o Santos abriu 2-0 no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols, poderia ter feito um jogo pelo menos mais legal de se acompanhar. Mas o Carille, ele não tem essa capacidade, né? O Carille por si só, os times do Carille por si só são chatos. E não é porque venceu de 2-0, não é porque é a terceira vitória consecutiva que eu vou aqui elogiar o Carille, não vou, eu não mudo nada do que eu falei sobre ele nos últimos vídeos. Eu mantenho minha opinião, é um técnico limitado, é um técnico que tem ideias limitadas sobre futebol, sobre tática. Hoje o Santos jogou, querendo ou não, com um dos piores times da Série B. Se eu não estou enganado, o Ituano é vice-lanterna da Série B, eu acho que é mesmo. E a gente poderia ter feito mais gols, a gente poderia ter dominado bem mais o jogo. O segundo tempo a gente tirou o pé de verdade. Ah, mas já venceu, o próximo jogo é importante. Cara, a gente tá jogando a cada 10 dias. O último jogo nosso havia sido na sexta-feira da semana passada, retrasada, aliás. E voltamos hoje. O time poderia ter jogado, imprimido um ritmo um pouco mais forte. Mas assim, isso pode ser chatice minha, até perseguição com o Carille. E tudo bem que se for, é minha opinião e eu não vou deixar de falar sobre isso. O maior intuito de ter feito esse canal era para ter um espaço onde eu pudesse desabafar as minhas visões sobre o Santos, para falar aquilo que eu penso sobre o Santos. Tudo bem se você discorda, né? É normal. A torcida santista é muito grande e vão divergir ideias, vão ter ideias diferentes das minhas e tudo bem, né? Desde que haja respeito, desde que não seja ofensivo, tudo bem. Mas eu não consigo assistir um jogo do Santos do Carille e falar, pô, da hora, jogamos bem pra caramba. No Paulistão, eu acho que tiveram pouquíssimos jogos em que a gente dominou, de fato, jogou super bem, né? E na Série B, menos ainda. Série B a gente tem feito jogos muito fracos, jogos bem cansativos de se acompanhar. O de hoje, não vou dizer que a gente sofreu nem de longe. O time do Ituano, cara, extremamente fraco, muito fraco. E além de fraco, completamente desfalcado, né? Um time totalmente esfacelado na Vila Belmiro hoje. E não tinha o que se esperar de um Santos que não fosse uma vitória. Então, se você vir aqui e falar, ah, mas venceu de 2-0, o Santos ganhou e você tá reclamando. Sim, eu não tô nem reclamando. Eu não tô aqui falando que a gente deveria ter ganhado de 6-0, goleada, imprimido ritmo extremamente forte. Não é isso. Mas que ao menos se tenha um pouco de ousadia, ao menos se busque fazer um saldo de gols um pouco maior. Mas saldo de gols em campeonatos de pontos corridos é crucial. Então, se a gente pode fazer 3, 4, 5, faça, sabe? Busque isso, tente ir pra cima, fazer mais gols e não se limitar no segundo tempo fazer um jogo preguiçoso, um jogo várias vezes. Teve uma hora, né? Eu acho que não tô tão errado assim. O Pituca tinha uma bola que ele poderia avançar, que ele poderia dar um passe em progressão. Ele botou a bola no brasão.
A torcida chiou e tá certo, cara. Tem que reclamar mesmo. O torcedor já tá na merda, a gente já tá num campeonato insuportável que é a Série B. O torcedor vai na Vila Belmiro acompanhar, né? Se eu pudesse, se eu morasse perto, com certeza eu iria também. Mas eu tô bem longe de lá. Mas o torcedor pega segunda-feira à noite pra ir na Vila Belmiro pra ver o time, pra tentar apoiar. E o time simplesmente para de jogar. O time não tenta agredir mais, não tenta proporcionar ao menos um jogo menos chato, ao menos algo mais prazeroso pro seu torcedor. E o Santos não faz isso. O Santos de Carille, ele se acomoda desses quadros no resultado. Assim, atuação, jogador a jogador, o Brasão nem foi exigido praticamente. Teve nenhuma bola que ele teve que fazer uma defesa perigosa. O Aderlan fez uma boa partida, fez um bom jogo, lembrou as primeiras atuações dele no Campeonato Paulista, né? Que a gente até falava, pô, até que enfim acertamos o lateral direito, né? O Aderlan fazia um jogo bem seguro, bem positivo, construía por dentro, aparecia para tabelar muitas vezes com o Otero, trocava de posição às vezes com o Otero, ele ia para dentro, o Otero abria na ponta. Ele tava fazendo um jogo bem interessante. E infelizmente se lesionou. Eu espero que não seja nada grave, porque apesar da gente ter um ótimo Sherman, que para mim deveria ter continuado titular, é outra decisão que a gente não entende do Carille, mas tudo bem. O Aderlan é importante. É importante você ter um lateral igual o Aderlan, que é experiente, que é bom, ainda mais quando você tem um jovem que vai oscilar, que vai ter fases boas e ruins. Eu espero de verdade que não seja nada sério, né? Ele saiu bastante abatido, chorando, né? Então a gente se preocupa. Mas ele fez uma boa partida hoje. É o Gil seguro novamente. O Gil, pra mim, na temporada, em regularidade, pra mim ele é o melhor do Santos. Ele vem bem desde o Campeonato Paulista, não oscilou em momento algum, vem fazendo boas partidas desde que estreou no Santos. Pra mim ele é ele é o melhor jogador do Santos na temporada até aqui. Muito tranquilo e vai ser extremamente importante para essa fase de maturação do Jair, que também foi bem, jogou bem hoje novamente, mais uma vez titular, fez uma boa partida. Eu acredito que a gente não vai sentir falta do Joaquim, caso ele seja vendido mesmo. É um menino muito jovem, muito alto e bastante técnico. Ele melhorou a saída de bola quando ele assumiu a vaga do Joaquim. E aqui eu não tô criticando o Joaquim, Joaquim realmente é um baita zagueiro, mas nesse quesito saída de bola ele é muito fraco. Ele não tem isso como uma boa característica. Pelo contrário, né? Várias jogadas ele isola, dá balão pra frente, acaba atrapalhando as jogadas do Santos. E o Jair tem essa vantagem, né? E hoje foi bem novamente. O Escobar é um jogador que é limitado, a gente sabe que ele é limitado, a gente sabe que ele é longe de ser um jogador que se destaca pela técnica, mas ele tem muita raça, ele compensa isso com muita vontade, ele se dedica, ele luta, ele tá no ataque, tá na zaga. Hoje fez uma boa partida, participou de dois gols. É um jogador ali que, em compensação que a gente tinha do Felipe Jonathan, que era extremamente preguiçoso, né, extremamente vagabundo mesmo, o Escobar, pelo menos nisso, ele se dedica, ele se doa em campo, ele não fica escondido, seja errando, né? Igual deu uma pichotada no final do jogo, quase fez um gol contra, que seria ridículo, mas pelo menos ele tenta, ele se esforça, ele tá ali, fez uma boa partida hoje novamente. Longe de mim defender ele, longe de mim dizer que é um jogador ali que é bom jogador e que se caso a gente suba ano que vem ele é o titular, jamais, mas pro contexto atual vem sendo importante. A dupla de volantes, tanto o Pituca quanto o João Schmidt, fizeram uma boa partida. O Pituca que fez um gol, teve uma boa atuação hoje, diferente das últimas em que ele via bem abaixo. Hoje ele não errou tanto passe, não arriscou tanto chute de fora da área, agora costuma ficar fazendo. Hoje ele fez uma partida consistente, foi premiado com um gol, se dedica bastante, corre bastante. A gente sabe que isso é característica do Pituca, né? O João Schmidt hoje, fiquei feliz porque ele novamente voltou a tentar essas jogadas, esses passes em progressão, passes de longe, lançamentos que de fato possam quebrar linhas. Isso estava fazendo falta no João Schmidt nos últimos jogos. Ele fazia bastante isso no Campeonato Paulista. E na Série B ele meio que tinha parado de fazer isso. Ele ficava só se limitando a passes de lado, a passes simples. E hoje, por diversas vezes, ele tentou passes em profundidade, lançamentos. O Serginho, dentro do contexto do jogo, ele fez um jogo bom, fez um jogo seguro. Pouco apareceu nos 30 primeiros minutos ali do primeiro tempo, meio tímido, até normal, né? Nunca havia sido titular. E depois ele se soltou. Depois, ainda mais com o resultado já feito, ele tentou algumas jogadas, tentou alguns passes, deu um lindo passe de calcanhar no segundo tempo, num chute do Aderlan. Então fez uma partida boa. Lógico que a gente tem que considerar o adversário, o Ituano bastante fraco. Não dá pra cravar aqui que o Serginho é de fato uma opção para ser titular e que vai assumir ali, né? Não dá pra se dizer isso, muito cedo.
É um jogador que precisa passar de fato ali por testes mais sérios, né? Contra times que vão de fato oferecer uma dificuldade. Hoje, infelizmente, o Ituano não ofereceu. Felizmente, na verdade, né? O Ituano não ofereceu essa dificuldade para a gente poder ter um parâmetro ali para avaliar de fato o futebol do Serginho. Guilherme, uma boa partida. A gente sabe que o Guilherme é também um dos melhores da temporada. Apesar de ele oscilar, tem jogos que ele vai muito abaixo, tem jogos que ele vai muito bem. E os jogos em que ele vai muito bem, ele colabora muito. Hoje foi um desses jogos. Participa, ajuda na marcação, tabela bastante com o Escobar, aparece para receber, toca a bola, tenta o drible. É um jogador ali que ele tem o drible como característica, apesar de não ser extremamente técnico. Foi importante hoje novamente. Jogou bem, que bom que ele se recuperou dessa lesão, né? Um jogador que pro Santos, para essa Série B, ele é crucial, não pode ficar sem ele. Outra boa partida. O chute muito abaixo, partida muito ruim, errou tudo que tentou, errou domínio, errou chutes, muito abaixo. E o Otero foi bem, gostei do Otero. O Otero, na verdade, é um jogador que foi muito bem no Campeonato Paulista, era uma das contratações que eu tinha bastante dúvida, junto do Casares, eu não confiava que eles fariam uma boa temporada. Para mim, eu via ele como um jogador já aposentado, em atividade, mas vem muito bem esse ano, fez um ótimo Campeonato Paulista. Começou muito mal na Série B e nos últimos jogos vem jogando bem. E hoje, novamente, ele tem técnica, a gente sabe que ele é um jogador que ele tem recurso, a bola cai nele, ele sabe o que faz com a bola, bate muito bem na bola. E hoje foi bem novamente, foi importante. Caiu no segundo tempo, algumas jogadas ele fica cadenciando, ele pode acelerar o jogo, ele para, pausa, tenta uma jogada de efeito. Às vezes ele pode bater escanteio um pouco mais simples, tenta enfeitar também, acho que isso não precisa. Mas assim, no resumo geral, foi bem. Os que entraram, o Miguelito não teve muito tempo de fazer nada. Acho que ele tem que aproveitar mais essas oportunidades. Hoje ele entrou, se eu não estou enganado, com 30 minutos. Poderia aproveitar mais, buscar mais o jogo. Longe de mim falar que ele foi mal. Eu tenho muita esperança nele, né? A gente sabe que é um menino que tem potencial, precisa botar a cabeça no lugar. Não vou dizer que fez uma partida ruim, não teve muito tempo para aparecer. O Santos, na hora que ele entrou, o Santos já estava em ritmo bem cadenciado, então ele não teve muitas oportunidades. Mas é aquilo, você olha ele com a bola, você vê que ele tem potencial ali, você vê que tem futebol ali, tem recurso. Mas no jogo de hoje não tem como avaliar. O Rincon também um pouco tempo em campo, Pedrinho também pouco tempo em campo, pouco que fez, né? Algumas jogadas ali de efeito, conseguiu alguns dribles, mas nada de fato efetivo, né? Então um pouco para avaliar também. O Sherman entrou ali na vaga do Aderlan, já estava também em ritmo final do jogo, manteve ali. E meio que isso, não lembro quem foi o outro que entrou. É o Bigode, né? O Bigode também entrou. Ok, né? Não foi bem, mas também não foi mal, não comprometeu. Não fez gol, né? Nos últimos jogos que ele vinha entrando, ele vinha fazendo gols. Hoje ele não fez. O Carille, assim, acho que o Carille ele pode aproveitar jogos iguais aos de hoje. E a gente tem um adversário claramente fraco, claramente de nível bastante abaixo. Testar essa molecada. O Santista que acompanha a base sabe que a gente tem bons jogadores na base. Tem o Rian, a gente tem o Souza, a gente tem o próprio Sherman que era titular até esses dias. A gente tem o Miguel, a gente tem o Xavier que fez gol recentemente, participou da jogada de gol recentemente, entrou muito bem. A gente pode aproveitar esses meninos, pode aproveitar, dar giro, dar experiência, dar minutagem para essa molecada que são o futuro do Santos. O Santos sempre foi a base e hoje não é diferente. Então a maneira de você, sei lá, aproveitar essa Série B, óbvio, né? Conseguindo o resultado principal que é subir, mas tentando fazer com que seja algo um pouco mais agradável, que tenha mais algum ganho, que não seja só o acesso, promover esses garotos, tentar dar campo para eles, espaço para eles, para que quem sabe no futuro sejam de fato nossa solução em campo. Acho que o Carille pode aproveitar mais isso. É uma crítica de fato a ele por essa questão de não usar a base, ter medo de usar a base. E outro ponto que eu já falei no começo do vídeo: agredir mais, tentar mais, fazer mais gols. Se o adversário é fraco, vamos respeitar fazendo gols, indo pra cima. 1-0 nem sempre tá bom, 2-0 nem sempre tá bom. A gente pode mais, a gente pode tentar mais. E, bom, do jogo de hoje a análise era essa. Agora a gente tem Pedreira, o Vila Nova vem numa crescente na Série B, venceu os últimos 2 jogos, vamos jogar fora de casa e que a gente possa vencer e continuar nessa crescente e conseguir a maior quantidade possível de pontos aí para que no segundo turno não seja tão difícil igual foi nessa fase recente aí nesse primeiro turno. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Peço que você se inscreva aqui no canal, isso me ajuda pra caramba. Deixe seu like, deixe seu comentário. Fale a sua opinião se você discorda de algo que eu falei aqui. Um grande abraço e até mais.